Bem-vindos, queridos amigos, a este espaço de reflexão e discernimento. No mundo contemporâneo, onde as vozes se multiplicam e as mensagens se entrelaçam, é imperativo que cultivemos discernimento espiritual. Neste breve encontro, convidamos você a examinar com cautela e sabedoria a presença e a influência dos falsos profetas em nossas vidas e comunidades. Como discernir entre a verdadeira luz e a sombra disfarçada? Como identificar aqueles que buscam desviar-nos do caminho da retidão e da verdade? Ao longo dos próximos minutos, exploraremos juntos essas questões cruciais, recorrendo não apenas às Escrituras Sagradas, mas também à sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Que este espaço seja um farol de discernimento em meio à escuridão das falsas promessas e ilusões. Se você se identifica com este tema, se inscreva no canal, fique conosco até o final, nos ajudando a levar, ainda mais distante, as palavras de luz como essas para outras pessoas. Que a verdade e a luz nos guiem enquanto adentramos este tema crucial. Cuidado com os falsos profetas. Vamos falar com Deus. Neste momento de reflexão e discernimento, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a importância do discernimento espiritual em nossas vidas. Conforme nos ensinou o Salmo 119, versículo 125, sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Como nos ensina a tua palavra em Provérbios 2, versículos de 3 a 5, buscamos o discernimento e clamamos pela compreensão como por tesouros escondidos, sabendo que és o doador de toda a sabedoria. Como, também, nos alertaste em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Senhor, dá-nos a sabedoria para discernir entre a verdadeira luz e as sombras disfarçadas, entre as vozes que nos conduzem à vida e aquelas que nos afastam de Ti. Que as palavras e os ensinamentos contidos nas Escrituras Sagradas sejam a nossa luz e a nossa bússola neste caminho de discernimento. Que o Espírito Santo, que nos guie em toda a verdade, nos revele os corações e intenções daqueles que se apresentam como mensageiros de Deus. Fortalece-nos, Senhor, para resistir às tentações do engano e da manipulação. Que nossa fé seja firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Capacita-nos a sermos vigilantes, a examinarmos tudo e a retermos o que é bom, como nos ensina 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Fortaleça-nos, ó Deus, para resistir às tentações do engano e da falsidade. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, conforme nos prometes em Salmos 119, versículo 105. Capacita-nos a discernir entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e as trevas. Que o Espírito Santo, que habita em nós, nos guie em toda a verdade, como Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 13. Capacita-nos a discernir as doutrinas e ensinamentos que se alinham com a Tua palavra e aqueles que se desviam dela. Que este tempo de reflexão e estudo nos fortaleça e nos capacite a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, discernindo com clareza os ensinamentos que nos são apresentados. Que cada palavra proferida neste vídeo seja inspirada por Ti e possa penetrar os corações daqueles que a ouvem, levando-os à reflexão e à ação em conformidade com a Tua vontade. Senhor, sabemos que vivemos em tempos onde os falsos profetas se disfarçam habilmente, buscando desviar-nos do caminho da verdade.
Como nos alertou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 13 a 15, tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Que o teu Espírito Santo habite em nós, capacitando-nos a reconhecer os enganos e manipulações daqueles que se apresentam como mensageiros da verdade, mas cujos corações estão longe de ti. Que a tua palavra seja a nossa âncora, a nossa bússola segura em meio às tempestades da falsidade. Fortaleça-nos, ó Deus, para resistir às tentações do engano e da ilusão, e para permanecer firmes na tua verdade. Capacite-nos a ser como os bereanos, examinando as Escrituras diariamente para confirmar a veracidade de todas as coisas. Que este tempo de oração e reflexão seja um ponto de partida para um discernimento mais profundo e uma fé mais sólida em ti, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que a tua luz brilhe intensamente em meio à escuridão dos falsos ensinamentos. Como nos ensina a tua palavra em 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Pois é. No versículo 1, João nos alerta para provar se os espíritos vêm de Deus. Como fazer isso? Agora é que vem a cereja do bolo. Preste atenção. Nos versículos 2 e 3 do mesmo capítulo 4, na mesma epístola 1, João esclarece: Nisso conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus, e este é o espírito do Anticristo, o qual tendes ouvido que vem e que agora já está no mundo. O Senhor Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, e não apenas um mestre espiritual, iluminado, como muitos o classificam, veio em carne, foi morto e ressuscitou, e o falso profeta não consegue confessar isto. Reflita profundamente no que foi dito. Fortalece-nos, ó Pai, para que possamos discernir os sinais dos tempos e resistir às artimanhas dos falsos profetas, que se apresentam como mensageiros de luz, mas no íntimo são portadores de trevas. Que cada passo que damos seja firme sobre a rocha da tua palavra, ó Deus. Que a nossa fé seja inabalável, fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Concede-nos, Senhor, a coragem para denunciar o engano e a humildade para buscar a tua verdade em todo o tempo. Que este tempo de oração seja um momento de renovação espiritual e fortalecimento da nossa fé. Que saiamos daqui revestidos da armadura de Deus, prontos para enfrentar os embates espirituais e discernir os falsos profetas que se levantam em nosso caminho. Queridos amigos, chegamos ao fim desta jornada de reflexão e aprendizado sobre o tema Cuidado com os falsos profetas. Ao longo deste vídeo, exploramos ensinamentos bíblicos que nos capacitam a desenvolver discernimento espiritual diante das artimanhas daqueles que se apresentam como mensageiros de Deus, mas cujas intenções são questionáveis. Lembremo-nos sempre das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 20, assim: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Que possamos examinar as vidas e os ensinamentos daqueles que nos cercam à luz da verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Que este vídeo não seja apenas um momento de reflexão passageiro, mas sim um ponto de partida para uma vida de fé fundamentada na verdade de Deus.
Que cada um de nós se comprometa a buscar constantemente a orientação do Espírito Santo para discernir entre o que é genuíno e o que é falso. Onde possamos permanecer firmes na fé, confiando no Deus que nos guia e nos protege de todo engano. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da verdade e do amor de Cristo em um mundo que tanto necessita de luz e esperança. Agradeço a você, querido espectador, por dedicar seu tempo a este importante assunto. Peço que compartilhe esse vídeo com todos ao seu redor, e deixe um comentário, ou apenas um amém nos comentários, demonstrando a sua concordância com o teor desta mensagem. Que possamos abrir os olhos de mais pessoas, quanto aos falsos profetas, para não serem enganadas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nossa jornada de fé e discernimento. Fique com Deus.